Oi pessoal, tudo bem? Então vamos dando continuidade à nossa disciplina, que é Gestão de Documentos e Arquivística. Falaremos agora dos arquivos. Em arquivologia, arquivo é um conjunto de documentos criados ou recebidos por uma organização, por uma firma ou por um indivíduo, que mantém ordenadamente como fonte de informação para a execução de suas atividades. Os documentos preservados pelo arquivo podem ser de vários tipos e de vários suportes. As entidades mantenedoras de arquivos podem ser públicas, federal, estadual, distrital, municipal, institucionais, comerciais e pessoais. No Brasil, a política de arquivos públicos e privados é gerenciada pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, que é um órgão ligado ao Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, segundo o próprio sítio da instituição, é o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos, SIGA, da Administração Pública Federal, órgão específico, singular da estrutura organizacional do Ministério da Justiça, diretamente subordinado ao Ministro de Estado. Sua finalidade é implementar a Política Nacional de Arquivos definida pelo Conselho Nacional de Arquivos, órgão central do Sistema Nacional de Arquivos, por meio da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do patrimônio documental do governo federal, garantindo pleno acesso à informação. Visando assim apoiar as decisões governamentais de caráter político administrativo, o cidadão na defesa dos seus direitos e também incentivar a produção de conhecimento científico e cultural. Então vamos agora para a nossa apostila. Pega então na página 31, onde teremos os seguintes conceitos. Nery do Rosso Martins explica que a Associação de Arquivistas Brasileiros adotou a seguinte definição. O arquivo é o conjunto de documentos que, independente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. O conceito geral de arquivo é a acumulação ordenada de documentos produzidos por instituições públicas e privadas ou até mesmo por uma família ou uma pessoa, no transcurso de suas atividades e funções, guardando esses documentos relações orgânicas entre si. Paz. Quando uma visão mais moderna, Solon Buck, arquivista americano, utilizou a seguinte definição. O arquivo é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados, conservados por si, seus sucessores, para efeitos futuros. Então, pessoal, hoje temos os arquivos dos documentos de papel, mas também temos vários outros, como CDs, fitas, documentos digitalizados, o que já foi dito na aula anterior. Os arquivos públicos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos do âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Isso está na Lei nº 8.159, de 1991. E consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. Lei número 8.159, de 91. Inclusive, pessoal, temos que entender plenamente o que é o poder público e o que é a iniciativa privada. Temos que ter conhecimento pleno desses conceitos, para que a gente não sinta dificuldade em fazer essa diferenciação entre os tipos de arquivo. Classificação dos arquivos. Segundo as entidades criadoras e mantenedoras, os arquivos podem ser classificados em públicos, federal, estadual e municipal. Nesse caso, são os arquivos do governo federal, das prefeituras, da Câmara dos Vereadores, etc. Os arquivos institucionais são das escolas, das igrejas, sociedades, clubes e associações. Aqui temos argumentos ligados a instituições ligadas a grupos específicos e organizados. Comerciais, empresas, corporações e companhias ligadas à iniciativa privada. E os arquivos pessoais, fotos de família, cartas, originais de trabalho, etc. O ciclo de vida do arquivo. Vamos falar agora do ciclo de vida do arquivo. Ele é contado a partir da produção do documento e do encerramento do ato, ação ou fato que motivou a sua produção e da frequência de uso. Diz-se que os arquivos ele é regido pela teoria do tempo.
a gente tem o seguinte, os arquivos correntes é o conjunto de documentos atuais em curso e que são objetos de consulta e pesquisa frequente. São os documentos que estão tramitando. Temporários é o conjunto de documentos oriundos de arquivos correntes que guardam a remoção para depósitos temporários. Isso que está escrito na nossa apostila. Mas também, caso eles não vá para o arquivo permanente, eles podem ser descartados. E a gente tem os arquivos permanentes, que é o conjunto de documentos de valor histórico, científico ou cultural, e que devem ser preservados indefinidamente. Essa fase tem relação com a vigência do documento, a razão de ser da existência de um documento. Pessoal, nós também utilizamos o termo intermediário para definir os arquivos temporários. Lembrando que o termo arquivo morto, ele não é mais utilizado em arquivologia, pois os documentos permanentes, como foi citado no slide, ele tem uma importância fundamental, pois eles são a base da pesquisa científica, também da construção do conhecimento administrativo e histórico. Então eles devem ser preservados e mais para frente aprenderemos no nosso curso de técnicas de conservação como isso é feito. Vamos agora falar de algumas diferenciações básicas para a gente ter a compreensão básica do nosso curso. Bem, pessoal, vamos falar agora do que é a biblioteca, o que é uma central de documentação e o que é um museu. Lembrando que antes não tinha essa diferenciação. Tanto livros, como documentos, como obras de arte, eles ficavam no mesmo local. Com a organização e a diversificação e com o avanço da humanidade, houve essa diferenciação. Então, hoje a gente tem as bibliotecas. As bibliotecas são detentores de coleções públicas ou privadas de livros e documentos congêneres, organizados para estudo, para leitura e para a consulta. A central de documentação, que é assim como vamos dizer, o arquivo propriamente dito, tem funções abrangentes, possui diversas finalidades que vão de acordo com o propósito de sua criação. Pode ser um arquivo, como a gente diz, um arquivo pessoal, pode ser um arquivo de uma empresa. Então, essa é a nossa classificação, nossa definição do arquivo ou da central de documentação, como está escrito na nossa apostila. E para concluir, a gente tem o museu, que é um estabelecimento permanente com visa a coletar, conservar, estudar, explorar de várias maneiras e basicamente exibir para educação e lazer produtos da ação cultural humana, produção histórica e que é assim passada para as nossas próximas gerações. Então, pessoal, dando continuidade, temos que falar da finalidade do CONARC. O CONARC é o Conselho Nacional de Arquivo, que é o nosso órgão colegiado, que é vinculado diretamente ao Arquivo Nacional, que é ligado à Casa Civil, diretamente ligado à Presidência da República. E ele tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e de arquivos privados, como órgão central de um sistema nacional de arquivos, bem como exercer a orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo. No nosso próximo slide. Aqui nós temos uma citação de um grande bibliotecário arquivista que diz o seguinte: os arquivos não são, de maneira alguma, cemitérios de documentos velhos e esquecidos. A qualidade essencial dos arquivos está em que se registram não somente as realizações, mas também o processo pelo quais foram efetuados. Tem um filme bem bacana, pessoal, que chama Quanto Vale ou É por Quilo, que fala sobre, que é baseado numa pesquisa feita no arquivo do Rio de Janeiro, que fala sobre a escravidão. Então, a história está lá nos nossos arquivos. Então, vamos dando continuidade. Vamos citar agora um conceito do PAIS, que é o conceito que está na nossa apostila, que fala que o termo arquivo representa o conjunto de documentos recebidos e produzidos por entidade pública ou privada no decorrer de suas atividades. Bem, pessoal, agora vamos para uma parte bem complexa, que é uma parte que para a gente ter a compreensão de toda a estrutura dos arquivos, toda a base estrutural do trabalho. Então a gente vai falar sobre, pode pegar a sua apostila, está no 7.1, é estrutura básica. Então, para que a gente possa desempenhar nossas funções de maneira satisfatória, o arquivo ele precisa de uma estrutura básica. Então, o que a gente precisa? A gente vai vir falando dos recursos humanos. O que são recursos humanos? Então, a gente tem a responsabilidade de um servidor na execução das operações de arquivo, tais quais selecionar documentos,
Nesse momento, os documentos são separados, eles são organizados e colocados de forma a facilitar o nosso trabalho. Depois, registrar os documentos. Nesse momento, pessoal, os documentos darão entrada na empresa e passarão a fazer parte do arquivo corrente. Depois a gente vai estabelecer um método de classificação. A escolha deve ser feita principalmente por um especialista. Depois vai codificar os documentos, ordená-los, depois iremos arquivar os documentos de acordo com o método adotado. Como antes escolhemos o método de classificação, agora executaremos o planejamento propriamente dito. Conservar os documentos, mantendo o arquivo organizado e atualizado. Aprenderemos na quarta aula as técnicas de conservação de documentos, uma das principais atividades da pessoa que trabalha com arquivos. Tem a conservação, temos a preservação e também temos a restauração. Mas aprenderemos isso na hora adequada. Localizar os documentos, outra ação importantíssima no arquivo, é nesse momento que temos que ter o arquivo bem organizado, pois nas empresas, geralmente, a gente não tem muito tempo. Então é necessário agilidade para que a gente possa resolver os problemas e um arquivo bem organizado irá nos ajudar bastante nesse quesito. Controlar a saída de documentos do arquivo e também transferir e descartar documentos, de acordo com a importância para a empresa, conforme a gente viu antes. Orientar e treinar os usuários. Pessoal, essas orientações são imprescindíveis, pois temos que orientar o usuário para que eles não comam, porque isso pode vir a estragar os documentos, para atrair insetos, animais, para que eles não manusearem os documentos antigos, para manter a ordem, evitando barulho, que vem incomodar funcionários e os pesquisadores, etc. Bem, pessoal, falando agora das instalações. As instalações dos arquivos, elas requerem análise dos seguintes aspectos. A localização, ela deve ser acessível, com capacidade de expansão, e se for volumoso, deve ficar no andar térreo. A iluminação ampla, mas difusa. Não deve haver incidência direta do sol, pois o sol pode vir a danificar os nossos documentos. Arejamento, ventilação natural, constante e regular. Outra coisa que tem que ser controlada para conservar e manter o nosso arquivo. Higienização, limpo, bem cuidado, com dedetização periódica. A gente sabe, por exemplo, que pode vir a ter traças, ter alguns insetos animais que podem vir a prejudicar, a danificar o nosso arquivo. A disposição, pessoal. O espaço deve ser livre para locomoção, de fácil consulta e manter a conservação do acervo. Segurança contra incêndios, roubos, infiltrações e etc. No que tange aos recursos materiais, pessoal, a gente tem que ter um mobiliário ideal para os formatos e gêneros dos documentos produzidos, que assim venha economizar espaço e que permita uma arrumação racional dos documentos, que apresente capacidade de expansão, que seja seguro e que seja resistente. Os acessórios, as pastas suspensas, frontais ou laterais, as pastas intercaladoras, as pastas AZ ou outras, as caixas devem ser resistentes, específicas para cada tipo de arquivo, dependendo do formato, gênero dos documentos. Observar também as etiquetas, observar também as projeções para que as mesmas sejam ideais. Para arquivos intermediários que estão instalados em depósitos centralizados, o ideal é o uso de caixas para o armazenamento desses documentos. Então, pessoal, como iremos fazer para organizar um arquivo? Para que um arquivo, em todos os estágios de sua evolução, corrente, intermediário, permanente, possa cumprir os seus objetivos, torna-se indispensável a formulação de um plano arquivístico que tenha em conta tanto as disposições legais quanto as necessidades da instituição a que pretende servir. Um dos mais importantes aspectos a ser considerado na organização de um arquivo é manter um plano de classificação. Vejamos os passos que devem ser tomados, analisados na elaboração de um plano de classificação. Você identifica as atribuições, as atividades da instituição e da área que você trabalha. Você poderá encontrar essas informações pesquisando os atos legais, tais como portarias, deliberações, atas, relatórios e estatutos. Bem, pessoal, agora todo mundo com a apostila na mão. Iremos agora para o capítulo 8, que está na página 39. Beleza? Já deu tempo para vocês acharem aí a página certinho? Então,
Aí vai falar que recomenda-se que a posição seja mais elevada possível, para que o arquivo seja subordinado a um órgão hierarquicamente superior, tendo em vista que irá atender a setores e funcionários de diferentes níveis de autoridade. A adoção dessa medida visa evitar sérios problemas na área de relações humanas e das comunicações administrativas. Porque para o usuário não vai importar onde se encontra armazenada a informação. Pode estar na biblioteca, no memória de computador, no microfilme ou no arquivo tradicional. Daí a importância da construção de sistemas de informação, dos quais o arquivo deve participar, dotar de recursos técnicos, de recursos materiais adequados para atender a acelerada demanda dos nossos tempos. Então vamos agora ver mais um slide aqui, pessoal. Esse slide aqui nós iremos falar do planejamento e da implantação do programa de gestão arquivística de documentos. O programa de gestão arquivística de documentos deve tomar como base a política arquivística e a designação de responsabilidades definidas anteriormente. Além do conhecimento do contexto jurídico-administrativo, de forma que tal programa esteja de acordo com a missão institucional e de acordo com a legislação vigente. O planejamento envolve o levantamento e análise da realidade institucional, o estabelecimento das diretrizes e procedimentos a serem cumpridos pelo órgão ou pela entidade e o desenho do sistema de gestão arquivística de documentos e elaboração de instrumentos e manuais. Certinho, pessoal? Então, quando a gente fala de planejamento, programa de gestão, algumas tarefas devem ser cumpridas. O levantamento da estrutura organizacional e das atividades desempenhadas. O levantamento da produção documental, diferenciando os documentos arquivísticos dos documentos não arquivísticos. Levantamento, caso existam, dos sistemas utilizados internamente para tratamento de documentos e informações. A definição, a partir do levantamento da produção documental, dos tipos de documentos que devem ser mantidos, produzidos e que informações devem conter. A definição ou o aperfeiçoamento da forma desses documentos. A análise e a revisão do fluxo dos documentos. A elaboração ou a revisão do plano de classificação e da tabela de temporalidade e de destinação. A definição dos metadados a serem criados no momento da produção do documento e ao longo do seu ciclo de vida. A definição e o aperfeiçoamento dos procedimentos de protocolo e de arquivamento dos documentos. A definição e o aperfeiçoamento dos procedimentos para acesso, uso e transmissão dos documentos. A definição do ambiente tecnológico que compreende os sistemas de hardware, de software, os formatos, os padrões e os protocolos que darão sustentação aos procedimentos de gestão, de preservação de documentos, integrando, quando possíveis, o sistema legados. A definição da infraestrutura para os armazenamentos dos documentos convencionais, a qual compreende a área física, os mobiliários e os acessórios. A definição das equipes de trabalho, de arquivo e de tecnologia de informação. A definição de programas de capacitação de pessoal, a elaboração e revisão de manuais e instruções normativas. A definição dos meios de divulgação e de capacitação do pessoal. A definição do plano de ação do programa de gestão, com todos os seus objetivos, quais são as metas, quais serão as estratégias de implantação, de divulgação e o acompanhamento, visando a melhoria contínua. Quando falamos em escolha de equipamentos e instalações, que é o tema do capítulo 9, na página 43, então vamos agora para mais um slide. Então, pessoal, agora nós iremos falar das instalações e dos equipamentos. O arquivo também, obviamente, né, ele é parte de uma empresa que necessita de constante reestruturação. A escolha dos materiais de consumo é de extrema importância. Vejam as dicas dessa aula e depois visite umas lojas especializadas ao universo de equipamentos para se adaptar a diferentes estruturas e necessidades. Então, aí na nossa apostila, a gente tem essa definição da PAS de 2005, que fala que de igual importância para o bom desempenho das atividades de arquivo é a escolha do local adequado, quer pelas condições físicas que apresente, a iluminação, a limpeza,
os índices de umidade e temperatura, ou quer pela extensão da sua área, capaz de conter o acervo e permitir ampliações futuras. Então, pessoal, na hora de definir o equipamento considerado apropriado, o conjunto de materiais de consumo e permanente, é indispensável a realização do trabalho arquivístico. No momento de aquisição, é importante que tenhamos todo o cuidado, que a gente faça uma rígida pesquisa de mercado para que a aquisição não venha nos causar problemas, pois ter que trocar a infraestrutura pode ocasionar uma grande perda de tempo, coisa que, obviamente, ninguém quer, né? Então, considere esses materiais de consumo aqueles que sofrem desgaste a curto ou médio prazo. São as fichas, as guias, as pastas, as tiras de seção, entre outros. A ficha, pessoal, é um retângulo de cartolina, grande ou pequeno. Ele pode ser liso, ele pode ser pautado, onde vai ser registrada algumas informações. As dimensões irão variar de acordo com a necessidade, podendo ser brancas ou de cor. Outro slide, né? O Roncaglo, em 2005, fala que todas as pessoas participam de negócios e praticam ações que precisam ser anotadas em documentos que servirão de base para futuras consultas. Nesse contexto, o arquivo moderno deixou de ser simples local de guarda de papéis colecionados, segundo as habilidades individuais, para constituir um núcleo de informações registradas em documentos de acordo com a classificação racional e sistemática, e mantidos em locais próprios, acessíveis e seguros. Então, pessoal, mais uma definição da PAS 2005. Dificilmente iremos empregar um único método, pois há documentos que devem ser ordenados pelo assunto, pelo nome, pelo local, pela data, pelo número. A escolha do sistema de arquivamento está diretamente relacionada com a análise cuidadosa das atividades da instituição, aliadas à observação de como os documentos são solicitados ao arquivo. Após essa análise, é possível definir qual o método principal e quais os métodos auxiliares. Slide 7. Então aqui a gente tem, pessoal, vocês estão vendo vários tipos de maneiras de arquivar. Então, essa é a figura 10.1 que está na apostila de vocês, é a divisão dos métodos de arquivamento. Então aqui a gente tem os métodos básicos, que é o método alfabético, o método geográfico, o método numérico e o ideográfico, que é o método para o assunto. Nós iremos ver na próxima aula sobre todos esses. O que é o método alfabético? A gente vai ver que o método alfabético, a gente vai pegar o nome de uma pessoa, por exemplo, Carlos Muniz de Souza. A gente vai pegar o último nome e colocar na frente e depois colocar o nome. Então, cada um desses tem uma característica específica. O numérico que a gente vai ver onde ele é utilizado, qual a maneira, cada cliente de uma empresa geralmente é classificado por um número. Aí é que a gente tem os padronizados, que a gente vai ver só desses, só o Variadex, mas a gente tem o automático, o Sondex, o mnemônico e o Ronel. Tem o numérico simples, o numérico cronológico, a gente também tem o numérico dígito terminal. Então a gente vai estar vendo todos esses no próximo capítulo. Tem os alfabéticos, que é o enciclopédico, também é o dicionário. E a gente tem os numéricos, que são o duplex, decimal e unitermo ou de indexação coordenada. Então, pessoal, essas maneiras de arquivar são a base para que a gente consiga ter um trabalho pleno e de qualidade. Então, pessoal, então a gente vai ter agora umas definições mais simples, que é o seguinte, para a gente ter uma compreensão plena, que é o sistema direto e o sistema indireto. Então, o que é o sistema direto? O sistema direto, pessoal, é aquele em que a busca do documento ela é feita diretamente no lugar onde ele se encontra guardado. Então, você trabalha numa empresa, então, no próprio arquivo da empresa, você vai lá e busca. O sistema indireto, antes de você ir no arquivo, você vai procurar um índice para que você possa se orientar. Então, é aquele que precisa antes consultar um índice para localizar o documento. O método alfanumérico é a combinação de números e de letras.
Quando se trata de planejar a organização de arquivos ou fichários, os elementos constantes de um documento são o nome do remetente, do destinatário ou da pessoa a que se refere o documento, o local, número, data e assunto, de acordo com o elemento mais importante, frequentemente procurado em cada caso. Pode-se organizar ficheiros ou arquivos aí. Primeiramente, ordem alfabética. Depois, ordem geográfica, ordem numérica, ordem de assunto. Então, vamos agora, pessoal, para o nosso próximo slide. Então, pessoal, aqui a gente está vendo um exemplo de métodos de arquivamento. Lembrando que essa tabela também ela está na nossa apostila. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, por exemplo. Você pode ver aqui, classificação por assunto, patrimônio. Através do método geográfico, o que a gente tem? A gente está vendo a localização do patrimônio. Isso aqui pode ser uma empresa que está presente nessas diferentes cidades, em Brasília, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Aqui, pessoal, a gente vê a organização pelo método alfabético. Isso aqui, pessoal, é muito importante que a gente saiba, pois isso aqui é a base de todo o trabalho da arquivologia. Então, aqui você tem pessoal e admissão. Aqui você tem Aguiar, vírgula, Celso, Borges, vírgula, Francisco, Cardoso, vírgula, Jurandir e Castro, vírgula, Lúcia. Então, o nome dessas pessoas é Celso Aguiar, Francisco Borges, Jurandir Cardoso e Lúcia Castro. Então, a gente usa o método alfabético para classificar, para organizar, colocar em ordem os documentos dessas pessoas. E a gente faz o seguinte, a gente pega o último nome e coloca na frente, põe uma vírgula depois. Se eu fosse chamar, por exemplo, Celso Antunes Aguiar, seria Aguiar, vírgula, Celso Antunes. Mas aqui só tem o Celso Aguiar. Então, a primeira coisa que você faz é pegar todos os nomes e fazer isso. E pegar o último sobrenome, colocar na frente. E depois você vai organizar por ordem alfabética o último sobrenome. Então, por exemplo, aqui a gente tem, o que a gente colocou? Aguiar, vírgula, Celso, que vem antes do B, que é o Borges, ponto, Francisco. E depois, Cardoso, você vê que tem dois com a letra C, A, mas aí o R vem antes do S. Então, o Cardoso, os documentos do Jurandir Cardoso, eles irão vir antes dos documentos da Lúcia Castro. Então, aqui a gente já tem uma outra maneira que, geralmente essa maneira cronológica, ela é mais utilizada no pessoal que trabalha com os recursos humanos. Então, o que a gente tem aqui, alguns arquivos, pode ser de demissão, pode ser folha de pagamento, que usa o método secundário cronológico. Então, eles pegam os documentos de janeiro até julho, de agosto até dezembro e de janeiro até julho, tá vendo? A gente tem janeiro até julho de 1980, agosto até dezembro de 1980 e janeiro até julho de 1981. Então, isso aqui é para a gente ter uma noção bem simples, pessoal, para que a gente possa entrar na próxima fase, que é a hora que a gente vai executar realmente a atividade, a atitude de arquivar. Nós vamos aprender como é feito, de fato, o ato de arquivar. Bem, pessoal, vamos falar agora do método alfabético, que é um dos métodos mais utilizados pelo arquivista. Então é interessante que vocês prestem atenção para que tenham compreensão, pois é importantíssimo para a nossa disciplina. Todo mundo agora com a apostila na mão, página 51, que a gente vai agora fazer na prática, né? Vou estar escrevendo aqui. Vocês só vão ver o que vai aparecer escrito, né? Mas antes a gente vai estar falando um pouco sobre esse método importantíssimo. É um método direto, pois o profissional faz a pesquisa diretamente pelo nome, não é necessário recorrer a um índice auxiliar para localizar os documentos, né? Então a gente tem a PAS 2005, que fala que as fichas ou pastas ficam expostas na ordem rigorosamente alfabética, respeitando as normas gerais para alfabetização através de guias divisórias. A gente tem 13 regras para o arquivamento de nomes. Chama alfabetização sendo o seguinte. Então agora nós iremos começar, então vai ficar só aparecendo aqui na tela. Então, pessoal, a primeira regra que a gente tem. Vou caprichar aqui para ficar bem bacana. Primeira regra. Como a gente falou anteriormente, os nomes que a gente tem aí o João Barbosa,
o Pedro Álvares Cabral e o Paulo Santos. A gente tinha falado anteriormente, o que a gente faz? A gente pega o último nome e coloca por ordem, e a gente ordena pelo último sobrenome. Então, por exemplo, João Barbosa, Pedro Álvares Cabral e Paulo Santos. Pegou o último de João Barbosa, Barbosa, o último de Pedro Álvares Cabral, Cabral, e o último de Paulo Santos, Santos Paulo. Então, a gente vai ter a seguinte ordem. Então, os documentos primeiro que a gente vai organizar serão os do João Barbosa, depois o do Pedro Álvares Cabral, e, por último, o do Paulo Santos. Vai ser o Santos Paulo. Então, essa aqui é a primeira regra, pessoal, que é o nome, para os nomes portugueses, brasileiros, né? Então, você vai estar utilizando essa regra. Então, agora nós vamos para a próxima regra, que é sobrenomes iguais. Quando a gente tem sobrenomes iguais, pessoal, aí nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nome da pessoa, porque se no outro a gente ordenou pelo último nome, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar pelo primeiro nome. Então, a gente tem os seguintes nomes: Aníbal Teixeira, Marília Teixeira, Paulo Teixeira e Vitor Teixeira. Então, quem vai vir antes? Vai ser essa ordem. Teixeira, a gente vai colocar todos os Teixeiras aqui já para que a gente tenha a noção. Então, pessoal, a gente vai utilizar, qual que a gente vai vir primeiro? A gente vai vir pela ordem alfabética do primeiro nome. Então, quem vai vir primeiro? Vai ser o Aníbal Teixeira, depois vai vir a Marília, depois o Paulo e depois o Vitor. Então, pessoal, a diferença que a gente vai ter dessa classificação que a gente está fazendo agora, dessa ordenação para o outro, é que como os sobrenomes são iguais, então o que a gente vai estar utilizando? O primeiro nome como critério de classificação. Então, pessoal, agora a gente tem para nomes compostos. Então, qual está sendo aí a Camilo Castelo Branco, Paulo Monte Verde e Heitor Villa-Lobos. Então, nesse caso, quando os nomes são compostos, você classifica você pega o nome composto e você classifica pela primeira palavra. Então, por exemplo, Camilo Castelo Branco vai virar o quê? Castelo Branco. Camilo. O Paulo Monte Verde vai ficar o quê? O Monte Verde. Então, você vai pegar o nome composto e separar do nome da pessoa, Paulo. E Heitor Villa-Lobos vai virar Villa-Lobos. Heitor. Então, pessoal, aí vamos continuar utilizando a classificação pela ordem alfabética. Quando a gente tem os sobrenomes abreviados, e que estou citando o J. Vieira, o Jonas Vieira e o José Vieira, você pode reparar que além de estar abreviado, eles ainda têm o mesmo sobrenome. Isso aqui é para facilitar a compreensão, que na apostila essa forma é bem básica. Então, o que você vai estar fazendo? O que não tem nada, que só tem uma letra, ele vai vir antes. Então, no caso, você vai pegar o quê? Era J. Vieira, vai virar Vieira, vírgula, J. E esse aqui vai vir primeiro, vai ser o que você vai classificar primeiro. Então, nos outros, você já vai pegar a ordem alfabética. Vieira, quem vem antes? Jonas ou José? O Jonas. E depois, o Vieira,
José. Então, essa é mais uma regra, pessoal. Então, essa parte, como eu tinha falado, é uma parte importantíssima. Que a gente tem a organização quando os nomes têm preposições. Então, a preposição ela vai ser ignorada. E você vai classificar como os anteriores. Então, Pedro de Almeida, Ricardo de Andrade, Lúcia da Câmara, como é que vai ficar? Pedro de Almeida vira Almeida, vírgula, Pedro de. O Ricardo de Andrade, o D com apóstrofo, Andrade, vírgula, Ricardo de. Lúcia da Câmara, então vai virar Câmara, Lúcia da. E o Arnaldo Couto, Arnaldo Tu. Continuamos utilizando a ordem alfabética. Pedro de Almeida virou Almeida, vírgula, Pedro D. Ricardo de Andrade, Andrade, Ricardo D. Câmara, Lúcia da. E Couto, Arnaldo do. Quando a gente tem aqui, pessoal, sobrenomes, essa parte que é mais complicada, sobrenomes com graus de parentesco. Então aqui a gente tem o Antônio Almeida Filho, o Paulo Ribeiro Filho e o Joaquim Vasconcelos Sobrinho. Então você vai pegar o segundo sobrenome e vai como se fosse ignorar os graus de parentesco. Então, o Antônio Almeida Filho vai virar Almeida Filho. Todo mundo com a apostila na mão, pessoal, essa parte é importante. Almeida Filho. E depois, Antônio, vírgula, Antônio. O Paulo Ribeiro Júnior. O Júnior também nesse sentido de parentesco. Ribeiro Júnior. Paulo. E o Joaquim Vasconcelos Sobrinho. Vasconcelos Sobrinho. Joaquim. Certinho, pessoal? Tranquilo, né? Então, agora vamos para a nossa próxima regra. São 13 regras. Então, quando a gente tem nomes da mesma família, então, por exemplo, nesse caso, sobrinho, filho e neto. Então, é Jorge de Abreu, sobrinho, Jorge de Abreu, filho e Jorge de Abreu, neto. Qual a diferença? É que todos, por exemplo, todos são, por exemplo, um filho, sobrinho, neto, mesma família, não é um grau de parentesco diferente, é um grau de parentesco igual. Eles são parentes diretos. Então, aqui a gente vai ter o Jorge de Abreu sobrinho, o Jorge de Abreu filho, o Jorge de Abreu neto. Nesse caso, quando o arquivo deles é feito juntos, isso aqui geralmente acontece num arquivo familiar. Então, vai ter o quê? Vai virar o Jorge de Abreu sobrinho, vai virar sobrinho Jorge de Abreu. O Jorge de Abreu neto, neto, vírgula, Jorge de Abreu. E o Jorge de Abreu filho, ponto, Jorge de Abreu. Perceberam a diferença, pessoal?
Então, tranquilo, né? Então, a gente vai falar agora dos nomes estrangeiros. Primeiro, a gente vai citar os nomes estrangeiros aqui, que são os nomes estrangeiros alemães, europeus, vamos dizer assim, e americanos. Aqui eles citam o George Albert, o Winston Churchill, o Paul Miller e o George Schmidt. Nesse caso específico, usa a mesma regra dos brasileiros. O George Albert irá virar Albert Jorge. O Miller, Paul Miller, tem o nome americano e o sobrenome alemão, né? É o exemplo da nossa querida apostila. Então a gente vai colocar aqui agora o Miller, que é alemão, depois o Paul. Então vocês perceberam que nesse caso de nomes estrangeiros é a mesma regra. Então o George Schmidt vai ser Schmidt Jorge. Classificação feita pelo último sobrenome, vai para frente. É a mesma utilizada para os nomes brasileiros, nomes portugueses. Agora, pessoal, continuando na apostila, no caso os nomes estrangeiros que têm preposição, se a preposição estiver escrita com letra maiúscula, vocês consideram a preposição. Nomes estrangeiros, preposição com letra maiúscula. No caso aí, quais são os exemplos? Júlio de Capri. Ele vai ficar de Capri, vírgula, Júlio. O Esteban de Penedo. Vai virar de Penedo, vírgula, Esteban. Charles Dupont. Vai virar Dupont. Charlie. Take it easy, my brother. Charlie. E, no final, a gente vai ter o John McAdam. Vai virar McAdam John. Então, esse é o caso quando a gente tem um nome estrangeiro, preposição com letra maiúscula. A gente considera a letra maiúscula na hora de colocar na ordem alfabética. Então, agora, terminando, né? Já falta só mais duas. Sei que é bem complicado para vocês essa parte aqui de não estarem me vendo, assim, um cara bacana igual eu. Mas agora falta só duas, então vai ser rápido. Então, agora eu vou falar pessoas jurídicas. No caso de pessoas jurídicas, pessoal, você mantém a ordem e vão tirar só a preposição. Então, por exemplo, você vai falar Petrobras, Sociedade Anônima, SA. Então, você não vai colocar Sociedade Anônima, não. Vai ser Petrobras, Sociedade Anônima. Companhia Semig, Copasa. Qualquer um desses, Sociedade Anônima. Você não vai modificar nada. Você vai, quando for uma pessoa jurídica que possui CNPJ, você irá ordená-la da mesma forma que ela está escrita. Você simplesmente irá tirar a preposição, irá desconsiderá-la. Então, para concluir... Não, falta mais um que eu esqueci, mas tá de boa. Aí, pessoal, aqui, ó.
Quando a gente utiliza numerais, e aqui na sua apostila eles vão estar colocando 4º Congresso, Secretariado, aí 1º Encontro Regional de Arquivologia, utilizando o número romano, e 3º Simpósio de Apicultura. Você irá colocar na ordem alfabética, desconsiderando esses números. Então vai ser o 3º Congresso de Secretariado, você vai colocar Congresso de Secretariado, mantendo a classificação na ordem alfabética. O encontro regional de arquivologia e depois o simpósio de apicultura. Tranquilo? Então aqui fica faltando só uma parte aqui, pessoal, que é nomes estrangeiros espanhóis. No caso dos espanhóis, pessoal, eles são o único que você utiliza, em vez de ser o último sobrenome, você irá utilizar o penúltimo, porque é geralmente o nome das mães. E a sociedade espanhola dá muito valor à questão das matriarcas. Então aqui, por exemplo, José de Ovídio e Banhos vai virar Ovídio e Banhos José de. Então, a gente tinha antes José de Ovídio e Banhos, ponto, José. Francisco de Pina de Melo, vira Pina. Nesse caso, falando dos nomes espanhóis. A pessoa tem que saber fazer esse diferenciamento. Importantíssimo. Francisco de. E concluindo, nesse caso aqui, que é Antônio de los Rios. Só que o de los Rios é uma preposição. Então, nesse caso específico, Rios, Antônio de los. E para concluir, pessoal, nossa aula, vamos falar de nomes orientais ou nomes árabes. Nesse caso, eles permanecem iguais. Igual, por exemplo, vamos colocar Al-Ben Yu. Ele vai ser catalogado da maneira que ele está escrito. Não vai ter nenhum tipo de modificação. Mesma coisa num eles colocaram Tou. Nunca tinha visto falar esse nome aqui, mas foi Chun-Li, do videogame. Seria colocado da mesma forma, sem nenhum tipo de modificação. Ia estar na mesma ordem que está escrito. E você irá classificar dessa maneira, seguindo a ordem alfabética. E assim, a gente conclui essa parte. E aí, pessoal, tem que estar praticando, que a gente possa estar aprendendo. Muita paz, pessoal. Até nossa próxima aula. Fiquem com Deus e bons estudos.